Vai começar a terceira rodada da Copa do Mundo de 2026 e o mata-mata vai se definindo. Mas afinal, quem vai pegar quem? Como vai ficar o chaveamento? Nesse vídeo, eu vou fazer as 5 simulações mais prováveis, com os resultados que podem rolar na última rodada, para a gente entender quais são as maiores probabilidades de enfrentamento, de quem pode cair em cada lado da chave. Vem comigo, você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição e também que você diga para mim aí nos comentários, depois de assistir o vídeo, o que você achou aí, quais são os caminhos mais prováveis, se vai ficar bom para o Brasil, se não vai, se é melhor passar em primeiro, melhor passar em segundo, tudo isso a gente vai ver a partir de agora, tá? Vou usar aqui o simulador da nossa querida Globo.com, tá? Que eu estou usando aqui, então eu já coloco na tela para a gente poder ver, certo? E aí a gente vai entender os chaveamentos. Eu coloquei aqui, para começar, o primeiro, o número 1, os resultados que eu acho que vai acontecer, tá bom? E aí depois a gente vai mudando. Eu coloquei aqui vitória da Coreia contra a África do Sul e o México empatando com a Tchequia, o México passando em primeiro com 7 pontos, Coreia do Sul com 6 e a Tchequia com 2. Nesse placar ficaria fora, não passaria nenhum terceiro nesse grupo. No B eu coloquei a Suíça ganhando e a Bósnia ganhando do Catar. Ficaria a Suíça em primeiro com 7, Canadá em segundo com 4 e a Bósnia em terceiro com 4, a Bósnia se classificando. No C, eu coloquei o Brasil ganhando de 1-0, né? Vai enfrentar uma defesa fechada. A Escócia sabe que uma derrota por pouco a classifica. Então, acho que o Brasil dificilmente ganha de muito. E coloquei o Marrocos ganhando de 4-0 do Haiti. Então, eu acho que por conta do Brasil ter feito pouco gol no Haiti, o Marrocos pode passar em primeiro. Então, nessa primeira simulação, coloquei o Marrocos em primeiro. Mas, claro, na próxima a gente vai colocar o Brasil em primeiro. E aí a Escócia ficaria com 3 pontos e saldo de -1 se classificando, tá? Aí coloquei aqui o Paraguai empatando com a Austrália, porque o empate classifica os dois. Estados Unidos e Turquia é um amistoso, né? Então ficaria Estados Unidos, Austrália em segundo, porque tem um saldo melhor, e Paraguai em terceiro, tá? Vamos ver se foi suficiente para passar o Paraguai esse empate, ou se o Paraguai vai ter que brigar por uma vitória. Equador e Alemanha, o Equador vai ter que ganhar da Alemanha, eu acho que ficou ruim para o Equador, e a Costa do Marfim ganhando de Curaçao, então passaria a Alemanha em primeiro, Costa do Marfim em segundo, apenas os dois avançando nessa chave. Aqui eu coloquei vitória da Holanda sobre a Tunísia, 2-0, e o Japão ganhando da Suécia por 1-0, né? E aí a Suécia ficaria com 3 e -1, e então para a Suécia seria melhor empatar, né? Mas eu acho que o Japão tem condições de ganhar esse jogo. No G, eu coloquei a Bélgica ganhando de 2 gols de diferença e o Egito empatando com o Irã. Com esse resultado, o Egito seria líder do grupo e a Bélgica passaria em segundo. O Irã se classificaria, né? 3 pontos e saldo 0 se classificaria. Espanha ganha do Uruguai 2-0. Coloquei Cabo Verde empatando com a Arábia Saudita e passaria Espanha em primeiro e Cabo Verde em segundo. Uruguai e Arábia Saudita ficariam fora. No I, Senegal ganhando do Iraque, eu coloquei 1-0 aqui, mas não vamos colocar mais, né? Porque senão esse 1-0 aqui pode eliminar Senegal. Vamos colocar 2-0, vai. Aí, 2-0 Senegal no Iraque, tá? Pode ser que isso faça a diferença. Talvez o 1-0 elimine Senegal, porque ficaria com 3 pontos e saldo -2. E Noruega e França, eu coloquei empatando, com a França garantindo o primeiro lugar. No J, Argentina ganhando da Jordânia, jogo que não vale nada, né? E Argélia e Áustria, o empate é bom para os dois. Aqui sim, com certeza, o empate classifica os dois. Quem diria a Argélia fazer um jogo de comadre com a Áustria, depois do que aconteceu na Copa de 82, né? Como o mundo gira, né? Aqui, peraí, que entre uns spams aqui. Aí, agora foi. Aqui no K, eu coloquei Portugal ganhando da Colômbia por 1-0 e a Congo ganhando do Uzbequistão. Aí ficaria Portugal com 7, Colômbia 6, Congo 4, Uzbequistão 0. Mas depois a gente vai fazer com Portugal passando em segundo também, porque é provável, né? A Colômbia tem condições de pelo menos empatar com Portugal.
E aqui no final, coloquei a Inglaterra ganhando do Panamá e a Croácia e Gana empatando. Né? Eu acho que é bem provável que isso aconteça. Né? Depois do que a gente viu Croácia, Panamá e Gana e Inglaterra, Gana vai armar aquela retranca contra a Croácia também. E a Croácia ela vai estar com 3 pontos e saldo -1. Vai estar no último dia, ela já vai saber o que precisa. De repente, para ela é mais interessante empatar aí como terceiro, garantido, num jogo mais morno, do que tentar ganhar e acabar perdendo. Se correr o risco de perder, porque perder pode ser que elimine a Croácia. Tá? Então, coloquei o 0-0, Gana sendo uma surpresa aí, passando em segundo, e a Croácia em terceiro, certo? Então, essa é a primeira simulação do que eu acho. Vamos ver como é que fica aqui o mata-mata. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem Alemanha contra Paraguai, deu, o empate deu para classificar o Paraguai, tá? França contra a Suécia, no mesmo lado da chave. Coreia do Sul, que passou em segundo, contra Canadá, que passou em segundo do grupo A. Holanda e Brasil. Então, nesse quadrante, o Brasil passando em segundo, ele pega a Holanda, tá? No mata-mata, que é um jogo duríssimo, que pode ir para qualquer lado, um jogo completamente equilibrado. A Holanda está jogando melhor, mas o Brasil tem talentos individuais para tentar superar. Jogão. Passando, enfrentaria Canadá ou Coreia do Sul. Aí o caminho, depois da Holanda, o caminho poderia ficar melhor. E aí, claro, na sequência, o Brasil teria um caminho bem difícil com França ou Alemanha, provavelmente no seu caminho, que se enfrentariam nas oitavas. Tá? Então, esse é um cenário do Brasil em segundo. Se a gente pega o outro lado aqui, ó, na parte de cima, com o Brasil em segundo e com a França passando em primeiro, fica um caminho bem interessante para a Inglaterra, né? Porque nessa simulação cai aqui a República Democrática do Congo como terceiro colocado, e é o mais provável que seja Congo ou Uzbequistão, o terceiro colocado, que vai enfrentar o primeiro do grupo da Inglaterra. Passando, pegaria México ou Senegal, e aí Costa do Marfim e Noruega, e aí enfrentaria o vencedor de Japão ou Marrocos. Então, ficaria uma chave com jogos duros para a Inglaterra, mas sem grandões, né? Seria interessante também. Aí a gente vindo para a parte de baixo do lado de cá, ó. A Espanha pegando a Áustria, que é a segunda colocada, pegaria Colômbia ou Gana depois, né? Com a Colômbia passando em segundo. E aqui embaixo, olha o caminho dos Estados Unidos, né? O terceiro colocado mais provável é a Bósnia, se a Bósnia passar em terceiro, né? E aí pegaria se o Egito ficar em primeiro, Egito ou Argélia depois, seria um confronto maravilhoso do norte da África. Mas aqui os Estados Unidos têm um caminho muito interessante para avançar até as quartas de final. E aí, quem sabe alguém tira a Espanha antes, né? Por que não sonhar, né? E aqui da parte de baixo, para a gente fechar, a Argentina, né? Aqui é um ponto interessante, né? A Argentina passou em primeiro, está jogando muito bem e muito provavelmente vai ter Cabo Verde pelo caminho na próxima fase. Pode ser que seja a Arábia. O Uruguai, eu acho difícil nesse momento, porque o Uruguai vai ter que vencer a Espanha, né? É improvável a combinação, mas a gente vai fazer do Uruguai passando também. Aí a gente tem aqui Austrália ou Bélgica como um próximo adversário da Argentina, e aí na parte de baixo, Suíça contra Irã, e aí Portugal, se passar Portugal e Croácia, que aqui seria um confronto bem pesado, assim seria a chave da Argentina, que pode ter um caminho bem aberto, né? Mas você vê que não é só a Argentina, a Inglaterra pode ter um caminho aberto, os Estados Unidos também, a Espanha, né? A Espanha não tem nenhum grandão aqui nesse caminho, né? A Espanha tem um caminho sem nenhum grandão aqui para poder ir avançando, porque os grandões estão aqui, né? Tem muito grandão aqui, né? Tem Alemanha, tem França, tem Brasil, tem Holanda. Então, nessa simulação é desse jeito. Bom, agora vamos para a nossa simulação número 2, né? Trazendo aí um novo cenário. Você viu que a Escócia, perdendo de 1-0 do Brasil, ficou fora, né?
por conta daquele gol do Senegal que eu coloquei a mais. Então, talvez 1-0 para a Escócia. A Escócia perder de 1-0 para o Brasil não seja suficiente para estar no escuro. Agora vamos tentar ser mais rápido, né? Vamos para a simulação número 2. Então vamos colocar aqui empatando esse jogo aqui. Esse aqui o México ganha. Aí aqui vamos colocar 1-1 com o Canadá passando em primeiro. Aqui a Bósnia segue ganhando. Agora a gente vai colocar o Brasil ganhando, então, de 2-0 e o Marrocos ganhando de 2-0. Vamos passar o Brasil em primeiro. Aqui a gente vai manter o empate. Aqui também pode ser empate, não faz diferença. Equador e Alemanha ganhando. Curaçao e Costa do Marfim vencendo. Aqui no grupo da Holanda, vamos colocar agora um empate entre Japão e Suécia, tá? E aqui a gente coloca a Holanda ganhando da Tunísia, o placar não importa tanto, porque o Japão empatou. Aqui a gente põe a Bélgica, vamos botar a Bélgica goleando, para ver o que acontece. E aqui o empate entre Egito e Irã. Agora a Bélgica está em primeiro. Vou tentar classificar o Uruguai aqui. Vamos ver aqui, ó. 0-0 entre Uruguai e Espanha e 0-0 entre Cabo Verde e Arábia Saudita. Pronto, ó, assim o Uruguai vai. Desse jeito o Uruguai vai. Senegal, de novo, ó, vamos com 1-0 magro contra o Iraque. E aqui um empate. No J, a gente põe Jordânia e Argentina ganhando. E aqui um empate. E aqui a gente põe Colômbia e Portugal empatando. Congo e Uzbequistão. Vamos colocar 1-0 para Congo aqui. E aqui a gente põe a Inglaterra ganhando. E por fim, a gente põe aqui 0-0. Vamos ver como é que ficou agora com essas mudanças. Vamos lá, vamos para o mata-mata. Aí, vamos lá, vamos ver como é que ficou. A Alemanha segue enfrentando o Paraguai, mesmo a gente mudando algumas coisinhas, né? França e Suécia, esses confrontos não mudaram. A Coreia do Sul pega a Suíça e a Holanda pega Marrocos, né? Como eu inverti os primeiros e segundos dos grupos B e C, tem essa mudança. Portugal veio para a chave da Espanha, Portugal pegaria Gana, Espanha e Áustria, eles poderiam se enfrentar logo nas oitavas de final. Estados Unidos pegaria a Bósnia e Bélgica agora está no caminho dos Estados Unidos ali com a Argélia. Do outro lado, o Brasil pegaria o Japão e depois enfrentaria o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. O México pegaria Cabo Verde, que passa como um terceiro lugar com saldo 0, né? E a Inglaterra pega a República Democrática do Congo. Argentina e Uruguai, Austrália e agora o Egito, o Canadá, Irã, Colômbia e Croácia. Agora, então esse seria um cenário aí com o Brasil passando em primeiro, né? O Brasil teria um caminho com passando o Japão, depois Noruega, depois Inglaterra, depois provavelmente a Argentina. Seria esse um caminho do Brasil aí passando em primeiro. Aí eu quero saber nos comentários, vocês acham que é melhor o Brasil passar em primeiro ou em segundo, dadas aí as possibilidades. Vamos para a terceira simulação. Vamos mudar algumas coisas aqui para a gente poder ver. E se a Bósnia não ganhar, e aí ela fica aqui de fora, tá? Deixa aqui o Brasil em primeiro nessa. Vamos colocar aqui um vencedor em Austrália e Paraguai. Colocar a Austrália ganhando. Vamos colocar aqui a Suécia ganhando, eu vou deixar para a próxima. Vamos colocar o Egito ganhando do Irã. Vamos colocar aqui a Espanha ganhando do Uruguai. O que mais que dá para a gente mudar nessa aqui? Vamos lá. Aqui, ó. A Áustria ganhando da Argélia. Portugal ganhando. E aqui eu vou colocar o Uzbequistão empatando com o Congo. Vamos tirar o Congo da jogada. Vamos ver como fica?
Simulação número 3, então, vamos lá. A Alemanha segue com o Paraguai, parece que está destinada a coisa agora nessa configuração atual, né? França segue com a Suécia, aqui não mudou nada, a Colômbia veio para o lado de cá, com a Espanha, a Argélia, que estava no confronto de baixo, subiu para jogar ali com os Estados Unidos, o Uruguai conseguiu se classificar nessa combinação, com a gente tirando a Bósnia, o Uruguai entrou, a Escócia entrou também, para vir jogar com o México. Cabo Verde voltou a jogar com a Argentina, e é isso. Então, vamos tentar mexer mais agora. Vamos tentar fazer uma quarta simulação agora. Ó. Nessa quarta simulação, a gente vai colocar a Croácia ganhando. Então, a Croácia ganhando de Gana e passando em segundo lugar. Tá? Vamos colocar aqui a Noruega passando em primeiro do grupo. Vamos mexer aqui com a Suécia ganhando do Japão. Vamos ver como é que fica. Pode acontecer também da Suécia ganhar do Japão. Vamos tirar o Paraguai de lá. Vou colocar aqui o Paraguai ganhando da Austrália agora e passando em segundo. E a gente pode colocar a Tchequia. Por que não? A Tchequia se classificando. Certo? Dá para mexer mais alguma coisa aqui? Vamos ver. O Equador achou muito difícil. Aqui, ó, a Arábia Saudita. Vamos colocar a Arábia Saudita passando em segundo. Vamos ver o que deu agora. Nossa quarta simulação aqui. Então vamos lá. Então aqui a Alemanha agora está contra a Austrália, então não mudou nada. A Alemanha segue enfrentando o terceiro colocado desse grupo. Parece que nessa configuração atual é iminente. A Noruega viria jogar com o Japão, Coreia e Suíça, Holanda e Marrocos, Croácia e Colômbia, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Argélia, Egito e Tchequia. Aí aqui o Brasil enfrentaria a Suécia, Costa do Marfim enfrentaria a França, México e Escócia, Senegal caiu no caminho da Inglaterra, jogo duro, Arábia Saudita e Argentina, Paraguai com a Bélgica, Canadá com o Irã e Portugal com Gana. Agora vamos para a última simulação e nessa eu vou colocar o Brasil passando em terceiro, tá? Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar o Brasil passando em terceiro. É o provável? Não, mas porque se tem a possibilidade, vamos fazer. Ó, o Brasil passando em terceiro. E aqui, deixa eu só voltar. Só para ficar mais real, deixa eu voltar aqui com as probabilidades, tá? Eu vou deixar o cenário mais óbvio, tá? E o Brasil em terceiro, só para a gente enxergar a chave, ó. Paraguai empatando com a Austrália, que beleza. Aqui Japão e Suécia empatando. Aqui empatando. Eu acho que o Egito vai acabar passando em primeiro, hein? Eu tô com esse sentimento, ó. Aqui 0-0. Senegal, Iraque, Noruega e França empata, França em primeiro. Aqui empata. Vamos deixar Portugal em primeiro. Nessa aqui, tá aqui 0-0. Pronto. E aqui 1-0. Vamos pegar aqui, ó, o cenário mais, com os resultados que eu considero mais óbvios, com o Brasil passando em terceiro. Para onde o Brasil vai? Vamos lá? Olha aqui para onde o Brasil foi. O Brasil, nesse cenário, o Brasil foi enfrentar o México no Azteca, no primeiro mata-mata, passando em terceiro, tá? Então, o Brasil enfrentaria o México no Azteca no mata-mata, tá? Então, o Brasil em terceiro, já se preparem para o Brasil não jogar segunda-feira, para o Brasil enfrentar o México na terça-feira à noite, lá no Azteca, e aí, ao invés de enfrentar a Inglaterra nas quartas, o Brasil enfrentaria a Inglaterra nas oitavas. Então, nessa configuração aqui, o Brasil não mudaria de lado de chave, passando em terceiro. Ele seguiria desse lado, a diferença é que ele iria aqui para o quadrante de baixo. De resto, seguiu
tudo igual. Certo, gente? Então, essas foram as 5 simulações mais prováveis, né, do que a gente pode ter nesse mata-mata. E aí, o que, que você achou? Qual você acha que é o melhor caminho para o Brasil? O que, que você achou dessa chave da Argentina, dessa chave da Espanha, dessa chave da Inglaterra, dos Estados Unidos, de quem mais você quiser? Quero saber a opinião de você sobre essas possibilidades de chaveamento, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.